O nosso tema é mesmo escravo, e vocês têm sido exortados sobre ser escravo de quem? Ninguém é livre. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do mundo. Pastor Josafá Vasconcelos conta uma história que eu gosto muito, quando ele contava essa história, de que um rapazinho, ele se converteu e começou a crescer na fé, mas logo o pessoal da escola dele começou a pegar no pé dele, começou a ridicularizá-lo por causa da sua fé, e começaram a dizer assim que ele agora era bobo, porque ele estava perdendo o bem bom da vida, estava perdendo a juventude da vida. Você é bobo, rapaz, você é bobo, e com isso o pessoal começou a chamá-lo de bobo. Ô bobo, bobo para cá e bobo para lá. O que é pior, que ele não estava aguentando com aquilo, foi se queixar com o pastor. Disse: pastor, a pressão é muito grande, pastor. E o que é pior, eles me chamam de bobo. Você tem razão, meu filho, você é bobo. Mas pastor, até o senhor, reverendo, você é bobo. E amanhã você vai para a escola com a camisa. E nessa camisa vai estar escrito assim: eu sou bobo. Eu sou bobo de Cristo. Não, pastor, não vai, vou. Não, vai, o pastor foi mais forte. E ele chega na escola com a camisa: eu sou bobo de Cristo. E logo o pessoal, quando vê, todo mundo cai matando, como se diz. Ei, bobo, seu bobo, assumiu, não é bobo de Cristo, bobo de Cristo. E ele passou no meio daquele pessoal e atrás estava escrito: e você é bobo de quem? Meus irmãos, se é para ser bobo, é bom ser bobo de Cristo. Você não perde nada com isso, você ganha tudo com isto. Há um escritor norte-americano chamado Alan Bloom. Ele escreveu um livro que se diz preocupado mesmo com a situação do jovem, com a situação da juventude universitária norte-americana. E o Dr. Bloom, ele disse: como a educação superior universitária tem falhado com a democracia e empobrecido a alma dos estudantes de hoje. Como a educação superior universitária tem falhado com a democracia e empobrecido a alma dos estudantes de hoje. E ele comenta mesmo que os jovens universitários norte-americanos estão desorientados e cada vez mais empobrecidos. Eu trouxe um dos meus livros preferidos e antigos. Eu comprei no sebo, achei essa raridade no sebo, uma história de em duas cidades, um romance de Charles Dickens, mas é tão antigo que eu penso que é o original dele até. Mas nesse seu conto em duas cidades, Charles Dickens começa dizendo um texto que eu gosto muito. O início diz assim: 1775, é o capítulo 1 do livro dele. Era a melhor e a pior das épocas. Era o século da loucura e da razão, da fé e da incredulidade. Era um período de luz e de trevas, de esperança e desespero, em que se tinha tudo diante de si e nada se tinha em perspectiva, em que se ia em linha reta para o céu e também para o inferno. 1775. Mas será que não é também para hoje este tempo em que você vive como jovem? Eu queria pedir a vocês que se colocassem de pé, todos aqueles que estão na universidade ou que terminaram um curso universitário há pouco tempo, se coloquem de pé. Uau! Quanta gente, que privilégio desse povo todo, servindo a Deus também através de um curso universitário. Vocês podem sentar. E eu posso dizer que vocês que estão na universidade ou que enfrentaram a universidade há pouco tempo, que vocês puderam confirmar isso que Dickens falou. Era a melhor e a pior das épocas. Era o século da loucura e da razão, da fé e da incredulidade. Era um período de luz e de trevas, de esperança e desespero, em que se tinha tudo diante de si e nada se tinha em perspectiva, em que se ia em linha reta para o céu e também para o inferno. Vamos orar pedindo iluminação de Deus e vamos partir para o estudo dessa noite. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, que tempo é este?
mas também quantas oportunidades. E estamos aqui com jovens. Que o Senhor abençoe a juventude deles e que eles se lembrem do Senhor nos dias da sua mocidade, com todo o vigor, com toda a raça, com toda a força, de todo o coração e com todo o entendimento, que eles sirvam ao Senhor com alegria. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel. Se você tiver dificuldade em achar Ezequiel, vá na parte das páginas mais coladas da sua Bíblia. Também Ezequiel tem outro recorde, páginas mais limpinhas da Bíblia. Poucas pessoas colorem alguns versículos, e talvez você tenha escutado pouco sobre Ezequiel. Talvez você tenha ouvido sermões sobre aquela experiência do Vale dos Ossos Secos, mas não muito mais do que isso. É um dos maiores livros da Bíblia, mas ao mesmo tempo também um dos mais desconhecidos livros da Bíblia. É um livro que tem 48 capítulos, e eu não pretendo expô-los até amanhã, não terei condição, nem tempo e nem capacidade, mas gostaria de meditar no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1 do profeta Ezequiel. Uma divisão bem prática. Você pode encontrar esboços nas Bíblias anotadas, em livros e comentários, mas nós poderíamos fazer uma divisão dupla neste livro. Então, seria da seguinte maneira: Ezequiel, capítulos de 1 a 24, então uma tônica dos juízos de Deus. Uma tônica das profecias de Deus que virão contra o povo de Judá, contra as nações em derredor, Deus pesando a sua mão. E do capítulo 25 em diante, Deus e a sua misericórdia, Deus, o Deus bondoso e gracioso sempre. Capítulo 1, nós vamos ler até o capítulo 2, todo o capítulo também. Esses 2 primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos de Ezequiel falam sobre o chamado de Ezequiel para servir ao Senhor. E você e eu também fomos chamados para o nosso tempo e para o nosso momento. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas e planas, de cujo pé era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados, assim todos os 4 tinham rostos e asa. Estas se uniam uma à outra, não se virava quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem à direita, os 4 tinham rosto de leão à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos, suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma à do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra. Ao lado de cada um deles, o aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo.
tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podia ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam como o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas as suas asas, e de uma em direção à de outro. Cada um tinha outras 2 asas, com que cobriam o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo, como um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Essa voz me disse: Filho do homem. Uma tradução seria mesmo filho de Adão, ser humano, ser frágil. Capítulo 2, essa voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, aqui com E maiúsculo, e quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro, e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Se eu pudesse dar alguns títulos a esses 2 capítulos, eu diria, em primeiro lugar, Ezequiel, um profeta no cativeiro. Ezequiel, um profeta no cativeiro. Mas também eu poderia dizer assim: Ezequiel, vivendo como um escravo de Deus no mundo, cercado por escravos do mundo. Ezequiel, vivendo como escravo de Deus no mundo, cercado por escravos do mundo.
Quais lições, meus queridos, nós podemos tirar desse profeta vivendo entre pessoas que se acostumaram com o cativeiro até? E os judeus que para ali foram levados passaram até a amar mesmo esse tipo de vida no cativeiro. Quais lições nós poderíamos tirar nessa noite, você e eu? Quem é e onde está atuando este homem? Este homem é um servo de Deus, ainda alguém jovem, alguém que deve estar chegando a 30 anos de idade ou que acabou de completar 30 anos de idade. Alguém que foi levado para o cativeiro na segunda leva que Nabucodonosor impôs sobre Judá. Na primeira leva, vocês lembram, foi Daniel. Na segunda leva foi Ezequiel. Na terceira leva, o restante do povo que ainda estava ali na região de Judá. Este acontecimento que ele está narrando para mim e para você no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 também, está acontecendo cerca de 11 anos antes da queda de Jerusalém. O templo ainda está em Jerusalém, a cidade ainda está lá, e as pessoas ainda estão com esperança de que as suas tradições e o seu tradicionalismo religioso fará com que Deus livre o povo das mãos de Nabucodonosor. Na primeira leva, foi a classe mais estudantil. Na segunda leva, diria para vocês que talvez foi mesmo mais uma classe operária. E agora, nessa segunda leva foi este homem de nome Ezequiel. Ele foi levado entre os cativos para a Babilônia. A essa altura, quando ele lá chega, Daniel podia já estar residindo na Babilônia há cerca de 9 anos. Ele era um sacerdote, como nós podemos ver aqui no versículo 3. No versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, é bem provável que esse também era um sacerdote, filho de sacerdote também. Provavelmente, nessa introdução, Ezequiel era um discípulo de Jeremias, o pregador, o anunciador do arrependimento, e o que denunciava o grande mal do povo de Judá, um povo que havia se corrompido, um povo que agora amava o que estava em derredor e procurava mesmo se abastecer do que estava em derredor. Nos dias de hoje, tenho a impressão de que muitas vezes nós estamos vivendo numa espécie de exílio, onde muitos que se dizem crentes estão gostando do que se vê ao redor. Eles estão gostando de agir como os demais. Eles estão gostando de se vestir como os demais. Estão falando, tratando, namorando, negociando como os demais. Como os demais vivem, eles também estão vivendo. Assim o povo de Judá estava vivendo naquela época. E poucos estavam vivendo como agradava ao Senhor. Jeremias já denunciava isso. Parte foi levada, uma segunda parte foi levada, mas o povo ainda não se arrependia dos seus maus caminhos. Tem muita gente que acha que só ir à igreja dia de domingo já está bom. Tem muita gente que tem vivido um cristianismo de tradicionalismo. A pessoa que me levou a Jesus Cristo, Jorge Tais, ele dizia tantas vezes, alertando a gente, cuidado jovens, porque filho de crente muitas vezes cretino é. E nós temos muitas vezes vivido como cretinos. Jeremias tinha a sua linha de pregação, e a pregação de Ezequiel nesse livro todo se assemelha mesmo e muito à linha daquele profeta pré-cativeiro. Quem foi Ezequiel? Ezequiel, no decorrer do seu livro, ele foi um dedicado pregador. Ele foi um pregoeiro da justiça, ele foi um pregoeiro da verdade, ele foi um dedicado pregador. Diz aqui para mim e para você no capítulo 1, versículo 1, que ele já estava no meio dos exilados. Ele foi habitar no meio daquela gente, lá distante, no norte da Babilônia, nas margens do rio Quebar. Agora, quando eu vejo isso, não tenho como não me lembrar de um texto riquíssimo, como Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, melhor dizendo, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz que você e eu fomos colocados bem no meio de uma geração pervertida e corrupta, para que nós brilhemos ali, para que nos tornemos ali pessoas repreensíveis e culpáveis. Nós devemos de fato viver neste meio,
porque Jesus Cristo também orou por nós, e quando Ele orou, também nos incluindo, Ele disse: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós andamos aqui, nós negociamos aqui, nós existimos aqui, no meio de pessoas que tantas vezes já são escravizadas, maciçamente escravizadas pelo pecado. E você está tantas vezes sozinho, no meio de exilados do pecado, prisioneiros do pecado. Ou até, quem sabe, você está convivendo no meio de pessoas que se dizem crentes, mas como esses que foram parar no exílio na Babilônia, começaram a gostar dos cultos na Babilônia. Começaram a importar até ideias dos cultos da Babilônia para dentro do culto ao Deus de Israel, ao que Deus chamou de coisa abominável, e ele não concorda e não aceita jamais. Ele irá residir cerca de 40 quilômetros da capital do império. Deus o mandou para uma posição geográfica lá no norte. Vocês também acabaram de concluir um curso, agora há pouco, alguns de vocês. Vocês estão à procura de emprego. E quem sabe, meu irmão e minha irmã, Deus vai mandar você para longe, Deus vai mandar você para distante, para que você seja porta-voz dele ali, no meio de pessoas cativas pelo pecado, ou no meio de pessoas que, conhecendo até a palavra de Deus, estão se distanciando dele. E Deus poderá levá-lo para longe. Ah, Deus, o meu curso é só da capital. Ah, meus irmãos, eu vou orar para Deus mandar você para o Afeganistão. Esteja nas mãos de Deus. Esteja disposto a seguir para Ele, com Ele e pela sua causa. Esse profeta, ele é uma testemunha viva e um testemunho presente no cativeiro. E Deus lhe quer assim, uma testemunha viva. Você vivendo no meio aonde você está. Lutero bem dizia, Luther, o reformador, floresça aonde Deus lhe plantou, dê frutos ali. Há uma estatística aqui mesmo da Palavra da Vida que é triste. E essa estatística diz que de cerca de 50 jovens crentes que entram na universidade, apenas 2 sairão com a sua fé. Que alto índice, que coisa triste. E é por isso que encontros como esse, momentos como esse, e também, por graça de Deus, movimentos como esse, é para mexer com você, dizendo que Deus lhe colocou bem no meio de onde você está, para que você brilhe por Ele, para que você dê testemunho, seja uma testemunha viva, com um testemunho que atrai no cativeiro. Este homem aqui, no decorrer do seu livro, ele não cederá às pressões, você também não deve ceder às pressões. Este homem também não vai se acomodar, ele vai obedecer. Eu queria que você anotasse em algum pedaço de papel, ou até, quem sabe, você pode anotar em alguma parte aqui, dessas páginas da sua Bíblia, no início aqui, algo que eu vou dizer agora, e por favor, disso nunca se esqueça. Obedecer é melhor que existir. Podemos repetir isso? Obedecer é melhor que existir. Tem muita gente que está existindo hoje. Mas como está existindo? Totalmente quebrados, arrebentados estes. Obedecer ao Senhor é melhor que existir. Então, no tempo da sua existência, obedeça ao Senhor. E você será tentado, jovem, a vivendo no meio de cativos deste mundo, de escravos deste mundo, você se acomodar. Você não falar. Você, quem sabe, até ir com eles. Você, quem sabe, até participar com eles. Deus não lhe quer assim. É provável até que os sistemas de sinagoga iniciarão na casa desse profeta Ezequiel. O que marca a vida de Ezequiel? Ele está no meio, mas ele não é do meio. Ele está presente, mas ele não está participando das loucuras dos da Babilônia e também dos que estão ali na Babilônia, encantados com a Babilônia. Ah, mas é tão liberal aqui, é tão legal aqui. Ah, mas se a gente adaptar aqui um pouquinho, se a gente fizer assim, algumas sem vergonhices gospel, dá para acontecer, pastor? Não dá, querido. De maneira alguma não dá. Não tem negócio. Deus já estava falando através do profeta Jeremias.
Abra comigo, capítulo 15 de Jeremias, versículo 19. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Se você quiser ser uma testemunha do Senhor e dar testemunho de que você teme a um Deus vivo e verdadeiro, marque isso na sua Bíblia e até decore esse versículo. Quando vierem as tentações, quando se aproximar o tentador, quando vierem as 1001 facilidades para pecar, então decore esse texto. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Não tem negócio. Deus é o Deus de toda a verdade, de toda a luz. Então Ezequiel tem aqui o que eu peço que você tenha e desenvolva. Ezequiel tem convicção. Ele está convicto de que o que acontece, de que a situação que ele vive, no seu momento social, econômico, político também, é de total dificuldade. Ele não tem vantagem alguma. Ele está cercado por uma nação opressora. Ele está aqui aprisionado fisicamente por uma nação opressora. Mas ele sabe de uma coisa: existe um Deus no céu que é todo poderoso, reina e governa. Ele tem convicção disso. Algo está muito claro. Algo é muito forte e primordial na vida e no ministério de Ezequiel. Se eu vim parar aqui, se eu estou no meio disso aqui, se aconteceu o que aconteceu com o povo de Judá, é porque Deus sabe todas as coisas. Ele não perde de vista nunca. Algo que você também nunca deveria perder de vista. Ezequiel tem uma visão gloriosa de Deus. Ele sabe quem é o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é glorioso, o nosso Deus reina. Haja o que houver sobre a terra, na face da terra, os homens queiram agir, a universidade iniba, os professores venham com inibições, seus colegas venham com pressões, há um Deus soberano que age e reina. Ezequiel tem convicção da glória do Senhor. Cerca de 49 vezes nesse livro, ele vai se referir à glória do Senhor. A glória do Senhor. Nós temos um símbolo de fé maravilhoso, que é o Catecismo de Westminster. E a primeira pergunta do Catecismo, se você não souber das outras, mas essa com certeza você sabe, até por repetição. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nunca perca de vista essa gloriosa visão de que Deus reina, da glória de Deus. No ano de 1990, eu trabalhava com os atletas de Cristo do Brasil. E naquele período, então, o telefone tocou no escritório da missão, e era da FEBEM de São Paulo. Aquela FEBEM maravilhosa, com os meninos maravilhosos, tudo gente boa. Pelo menos na opinião do Silvio Santos, porque eu Aqui e Agora, na época, fazia muita reportagem lá em cima, os helicópteros sobrevoando e tudo mais. E aí, a FEBEM nos liga e pergunta assim: olha, vocês de atletas de Cristo, a diretora era crente, a presidente era crente naquele momento, vocês têm alguma resposta para a gente? Porque a gente já tentou tudo que é de IA, filosofia, psicologia, ia tudo. E a gente não conseguiu nada. E aí nós tivemos uma reunião com aquela senhora e nós tivemos a ideia de formar uma escolinha de futebol evangélica ali com os atletas de Cristo. E foi um tal de realmente procurar trabalhar para que houvesse aquele acontecimento. Falamos com alguns atletas, eles toparam na hora. Alguns outros atletas que não eram atletas de Cristo, mas que se interessavam, estavam bem interessados em ouvir a palavra de Deus, também colaboraram. O professor Tele Santana foi alguém muito paciente e bondoso conosco, nos emprestando todo o apoio para aquele projeto. Mas começamos o projeto da escolinha, e havia uma estatística na FEBEM que o garoto, até os 15 anos de idade, poderia ser recuperado.
Depois disso, ficaria muito difícil. E nós começamos com meninos de 11, 12 anos de idade. Agora, para fazer parte da escolinha, tinha que ter bom comportamento nas casas e participar da escola, porque lá dentro tinha escola, pelo menos de reforço escolar. No começo eles não gostaram, mas quando eles viram jogadores vindo para dar aula para eles, eles gostaram. Eu procurei ser bem democrático com eles, e eu descobri, me perdoem vocês, mas eu tenho que ser exato aqui, eu descobri que todo corintiano é ladrão. Me perdoem, por estatística. Porque eu fui bem democrático e perguntei para eles: que jogador de qual clube vocês querem aqui para a primeira aula? E eles responderam: Corinthians. Eles não acreditaram no dia que Tupanzinho foi dar aula para eles. Tupanzinho tinha acabado de ganhar o campeonato brasileiro pelo Corinthians pela primeira vez, 1-0 contra o São Paulo. Ele fez isso no domingo. Na segunda-feira ele estava dando aula dentro da FEBEM, gente. Que coisa impressionante. E começaram a diminuir as crises, os problemas, porque o bom comportamento estava ligado à participação do futebol e essas coisas todas, e eles foram pegando gosto, e os atletas davam testemunho. Mas eis que, por questões políticas, mudou a direção da FEBEM. E eu cheguei para trabalhar naquela segunda-feira, eu trabalhava sob contrato, e aí o diretor dos esportes chamou e disse: Jader, rapaz, eu estou tão triste, mas a escolinha foi tesourada. Cortaram a escolinha. Mas como é que pode, fulano? Estava indo tão bem. Pois é, rapaz. Mas é porque a outra diretora era do outro partido. Essas questões todas que vocês já devem saber como funciona, infelizmente, no Brasil. Mas, Jader, não tem mais lugar para você aqui. Exceto em um lugar que ninguém quer ir mais trabalhar. Que situação aquela, meus irmãos? Era 1990. A inflação no Brasil altíssima. Inflação muito alta, mês a mês. Eu já era pastor, trabalhava com a missão, mas eu precisava também daquele salário da FEBEM, porque com o salário de pastor, eu colocava comida sobre a mesa. Com o salário da FEBEM, eu pagava a mesa às Casas Bahia. E eu tinha 3 bocas para alimentar agora. A da minha esposa Priscila, a minha e de Piaba, a nossa cadela. Então eu estava num conflito muito grande. Onde é esse lugar que ninguém quer trabalhar? E o nome era o Caldeirão do Diabo. Resumindo, garotos de 14, 15, 16, 17, 18, 20 anos, até alguns ali, os piores marginais, delinquentes juvenis do estado de São Paulo. Quando havia rebelião lá, a coisa era muito feia. A coisa era terrível. E eu fui trabalhar ali dentro. Eu confesso para vocês que no primeiro dia que eu entrei, aquela situação terrível, uns muros altos, uma janela só lá em cima, pouca luz, uma umidade terrível e um clima, um ambiente terrível. Eu perguntei até, tive vontade de perguntar assim: quem é que está tocando tamborim aqui dentro? Porque eu estava ouvindo assim, tec, 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 tec. Eram os meus joelhos, gente. Era de dar medo, muito medo. Primeira semana ali foi terrível. Eu fiquei com um tique nervoso, eu olhava para o relógio a todo tempo e o horário não passava, não vencia a hora. Aí eu quis me acalmar, dizendo assim: eu vou pelo menos procurar os meus alunos, saber quem são, cerca de 600 deles. Abri o prontuário deles, cada prontuário. Fulano de tal, 14 anos, 6 homicídios nas costas. Fulano de tal, esbagaçou a cabeça do seu oponente com um paralelepípedo numa partida de futebol. Eu disse: gente... Eu tinha um aluno lá de 17 anos, 27 homicídios nas costas. Tinha um rapaz que eu nunca me esqueço dele. Cheiroso. Cheiroso tinha o pescoço que a circunferência dele era um balde. Falava pouco e falava grosso. Eu confesso para vocês que eu apitava os jogos lá. Nunca roubei para ninguém, mas eu dava um jeito para o time do Cheiroso não perder. Porque ele era perigoso. E tantas vezes ele iniciava as rebeliões ali, e iniciar a rebelião na FEBEM era terrível. Mas sabe, até que um dia eu ganhei consciência de que eu não estava na FEBEM para pagar as Casas Bahia, que eu não estava na FEBEM para alimentar minha esposa e minha cadela, mas eu estava na FEBEM porque Deus havia me colocado ali, porque Deus queria alguém para a glória dele ali.
E lá fui eu. Por graça dele, meus irmãos. Eu diria para vocês que nós tivemos cerca de 8 ameaças de rebelião naquele tempo, naquele ano. E todas elas foram suprimidas, não por mim, mas porque a diretora dizia assim: olha, se vocês ameaçarem rebelião, eu tirei esse professor daqui. E eles pararam e pensaram: mas esse professor, o que é que ele faz? E o que é que eu fazia? Para o meu bem, não era para o bem deles não, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa no campo de futebol, sobrava para mim. Mas eu enchia as bolas antes. Eu tinha todo o material em ordem, tudo certo um dia e tal. E eu chegava lá e os pelotões já vinham para o campo e eu já estava lá presente. Só por isso. E daqui a pouco eu fui apitando os jogos. E daqui a pouco eu fui tratando com eles. E daqui a pouco eu fui respeitando as pessoas deles. E daqui a pouco eu fui falando de Cristo para alguns deles que liam as Escrituras ali. E eu fui mostrando: você entende o que lê? Ah, meu irmão, minha irmã, Deus nos coloca aonde Ele quer para a glória dEle. Este homem tem convicção. Para Ezequiel é sem chance. Ou Ezequiel prega a palavra de Deus, uma palavra de misericórdia, mas que vem via arrependimento, abandonem os seus maus caminhos e voltem-se para o Senhor, ou sem chance, porque para o nosso Deus não existe negócio com desobedientes, com idólatras, porque Ele é Deus santo, justo e bom. Esse livro é o livro do profeta Ezequiel e do seu ministério. O seu nome é mesmo Deus Fortalece. E saiba de uma coisa: aonde você estiver, Deus haverá de fortalecer a sua vida e a sua fé. Este é o nosso Deus. O contexto difícil, o contexto físico, o contexto social e político de Ezequiel é a queda de Jerusalém em tantos aspectos fraturada já. É o cativeiro da Babilônia, é a desobediência de um povo informado e mantido só por graça de Deus. Mas é um povo rebelde, como nós lemos. É um povo que Deus tem uma graça redentiva para aqueles que ali estão remanescentes. A mensagem de Ezequiel nesse contexto todo qual é? É esta: virá o dia do Senhor. Virá o dia do Senhor. Moça, rapaz, disso nunca se esqueça. Virá o dia do Senhor e esse dia está próximo. Aonde você estiver, cada dia mais, a nossa salvação está mais perto hoje do que quando no princípio cremos. Então andemos como filhos da luz, nos portemos dignamente, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas como isso é possível? Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15. O versículo 16 de Filipenses vai nos responder: preservando a palavra da vida. Preservando a palavra de Deus. Nela meditando. Dela não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Este homem tem uma postura. E a postura dele é obedecer ao Senhor. Pregar ao povo. Viver para a glória de Deus e ter consciência de que Deus não se impressiona com números e que obedecer é melhor que existir. Nós temos algumas questões ainda dentro do livro de Ezequiel que ele vai lutar e lidar. Ele vai lutar com os ímpios, muitos deles duros, rebeldes, a tal ponto que várias vezes ele vai ser lembrado: não tenha medo dos rostos deles. Eles vão ter os rostos muito furiosos contra vocês, contra você. A mesma coisa para vocês. Não tenham medo dos rostos deles. Também a mensagem para Ezequiel e para a gente hoje vai ser: anuncie a palavra de Deus a tal ponto que eles saibam que naquele local de trabalho, naquele local de estágio, naquela universidade, passou um servo, uma serva de Deus por ali, assim como passou um profeta por aquela região. Este homem vai lidar também com falsos profetas, profetizando abobrinhas e loucuras, e muita gente indo atrás deles. Bem os nossos dias, bem os nossos momentos. Mas a mensagem desse homem é: se arrependam, voltem, obedeçam. Por quê? Porque haverá felicidade futura sob o reinado do Messias. Nesse texto nós vimos aqui também que existem hostes angelicais. Capítulo 1, versículos de 1 a 14, nós vimos aqui esses seres todos, com esses rostos, com essas asas. Que visão impressionante que esse homem tem.
Mas também nós vamos ver, do capítulo 1, versículos 15 a 25, a conduta divina na providência. Deus mostrando a Ezequiel quem ele é, quem Deus é. E também, nesse mesmo capítulo, nós já vimos a revelação do homem, do Filho do homem, melhor dizendo, no seu trono celestial. O Senhor e as hostes celestiais, uma boa parte desse texto que nós lemos, você e eu, saibamos disso, nós não estamos sozinhos. Há uma quantidade muito grande, mas muito grande, de seres e seres adorando ao Senhor nesse exato momento para o louvor da sua glória. O Senhor reina soberano. Esses seres aqui, você viu no versículo 10, eles têm rostos. Como que? Eles têm rostos, eu vou falar aqui não tanto pela ordem, mas vou falar aqui pelas lições que nós podemos tirar desses rostos, dessas criaturas que adoram ao nosso Deus. E nós também, como criaturas do nosso Deus, nós também podemos nos reunir a eles e adorar o nosso grande Deus, na nossa dimensão, no nosso tempo e no nosso espaço, que se chama hoje. Eles têm rosto como leão. A que eu compararia isso? A raça, a garra. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus não lhe quer preguiçoso, porque Deus não lhe fez preguiçoso. Deus lhe quer servindo. Deus lhe quer com raça. Deus lhe quer com garra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto os músculos do teu corpo ainda te obedecem, enquanto os teus olhos ainda veem bem, enquanto teus dentes ainda não caíram. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos diz o pregador, Eclesiastes capítulo 12. Então aqui, rosto como leão. Na minha dimensão, no meu contexto, eu entendo que também como criatura de Deus a seu serviço, eu devo servir a Deus com raça, com garra, com uma santa ferocidade, não para agredir ninguém, mas para defender a fé. E para defender a fé eu tenho que saber muito bem em quem eu tenho crido e saber que Ele é poderoso. E eu estou bem certo que Ele guardará o meu depósito até o dia final. Mas também aqui diz que tem um rosto de boi. A diligência do boi. Ara a terra, enfrenta terreno pedregoso, mas está lá diligentemente. É grande, é forte, mas não reclama. Perdão. Quantas vezes você tem reclamado de trabalhar no reino de Deus? Quantas vezes você está querendo entregar o ministério da sua igreja? Aprenda com esses que são criaturas de Deus também, que eles empenham toda a sua diligência, manhã, tarde, noite, haja o que houver, para a glória de Deus, no serviço de Deus. Aqui diz também, rosto de águia. É bom ver as coisas lá de cima. É bom buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. É bom, de fato, renovar as forças no Senhor, porque vocês mesmos, jovens, se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas de águia. É bom buscar as coisas lá do alto, quando você estiver desanimado, triste. Pense na glória de Deus, na soberania de Deus, no ser de Deus, na eternidade de Deus, nos louvores que Ele tem recebido e que você também pode cultuar a Ele. E aqui também fala de rosto de homem. O que significa isso? Eu diria que na minha dimensão, no meu tempo e no meu espaço, a minha inteligência, a sua e a minha intelectualidade a serviço de Deus. Sabe? Uma nova onda está chegando aí para dominar a mente dos mais jovens que vocês. Já das crianças, estão sendo impregnadas e contaminadas constantemente pelo materialismo evolucionista. E nós precisamos de professores e professoras de escola dominical, jovens, dando aula para os mais jovens. Vocês servem de referencial. Rapazes que me escutam nessa noite, eu apelo a vocês, eu rogo a vocês, lugar de homem é no departamento infantil. Vão dar aula para os meninos. Estejam ali presentes. Sejam professores dedicados para eles. Eles precisam de vocês. Mas aqui também nós vimos, o meu tempo já está esgotando, umas cenas que nós não podemos nem descrever. Ezequiel tentou descrever essa cena aqui de alguma coisa que tem como que olhos, rodas dentro de rodas, que se movem, que se mexem. Eu também não saberia dizer para vocês o que é isto.
Eu só posso entender dentro dos limites da palavra de Deus que isso tem a ver para mim e para você em reconhecer que Deus é soberano, governa em todo lugar. Aqui embaixo caos, aqui embaixo pode ser exílio, aqui embaixo pode ser dificuldades mil, mas quem está sobre tudo e comanda tudo e vê de tudo, todos é o nosso grande Deus. Eu comparo isso aqui com as visões dos carros do Senhor que aparecem na Bíblia. Alguns estavam dizendo aqui que eram discos voadores gospel, nada disso. Nada disso. Como descrever alguma coisa que eu vejo aqui como um Deus soberano participando e acompanhando os seus de perto, mostrando que todo o seu poder em deslocar-se é tamanho tremendo e que os carros de Deus estão à disposição do serviço de Deus. Lições práticas para mim e para você nessa noite, para a gente encerrar. Algumas delas. Aonde você estiver, às vezes você vai estar pensando que você é o único crente no meio daquela multidão e vai ver você será o único crente. A única pessoa crente ali naquele meio de incrédulos ou de pessoas que até já abandonaram e deram as costas para a glória de Deus. Saiba de uma coisa, nunca se esqueça disso. Deus é servido por uma vasta companhia de anjos, seus ministros e mensageiros que executam as suas ordens. E eu também, como criatura, posso estar a serviço de Deus. A primeira lição é essa: Deus é servido sempre de uma quantidade de miríades e miríades de criaturas. E como criatura dele eu também posso servir. Uma segunda lição para mim e para você é que, de fato, nunca perca o temor solene por nosso Deus. Nunca perca o temor solene por nosso Deus. Cuidado como você se dirige a Ele. Cuidado quando você entra na presença dEle. E cuidado como você anda na presença dEle e na presença dos homens. Tenha temor solene pelo nosso Deus. Uma terceira lição que nós podemos tirar aqui é que nós podemos ter, dessa visão de Ezequiel, uma visão que suscita bênçãos ao povo de Deus. Quem crer, se arrepender e retornar para Ele, viverá. E o remanescente voltou. Em quarto lugar, quando o Senhor age para julgamento e correções, a terra se assusta. Quando o Senhor age para julgamento e correções, a terra se assusta. E Deus tem demonstrado ações de julgamento já nesse nosso planeta. Mas haverá de vir o grande e terrível dia do Senhor. Então esteja do lado dele. Uma quinta lição que nós aprendemos desse texto é que nós vimos aqui fogo, a glória do Senhor, o esplendor da sua glória. Deus é glorioso, viva para a glória dele. Deus não se impressiona com ninguém. Deus é Deus, dê glórias a Ele. Uma sexta e última lição para mim e para você nessa noite é que os anjos do Senhor iam e vinham, nessa visão que ele teve, com destreza. Os anjos do Senhor iam e vinham com destreza. Na minha dimensão, você e eu, nós devemos de fato, na obra do Senhor, sermos diligentes, sermos mais diligentes e evitarmos os erros. Na obra do Senhor, cada um aqui recebeu dele dons para executar o que é o seu dever. Na obra do Senhor, uma obra bem feita não precisa ser refeita, consertada ou corrigida. Ela vai acontecendo e marcando vidas. Na obra do Senhor, não devemos deixar os nossos trabalhos para nos entretermos com outras coisas. Assim como os anjos, na obra do Senhor, devemos ir aonde o Espírito do nosso Deus nos mandar ir. E Ele vai falar conosco. Nós cantamos um cântico que diz assim: se você na sua vida, seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desespere, Deus será por ti. Nós não sabemos como vai ser o dia de daqui a pouco. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Por isso nós temos que viver com intensidade o hoje. Devemos ter esta consciência cada vez mais presente, crescente e firmada hoje.
Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas deixe-me encerrar contando a história de uma ovelha minha. Eu não consigo falar, eu tenho que ler. Registrei o dia em que Rafaela partiu para estar com o Senhor. Uma moça formada em odontologia, já exercendo a sua profissão numa cidade muito humilde e pequena lá do interior de Pernambuco, chamada Gamileira, a qual ela ia numa lotação. E as mães faziam fila para que os filhos fossem atendidos no posto odontológico, claro, mas a fila era maior para que as crianças fossem atendidas pela doutora Rafaela. Rafaela viveu 26 anos. Deixe-me contar a sua história. Eu estava em Gravatá, cidade do interior de Pernambuco, a cerca de 85 quilômetros da capital, e acabara de pregar para um grupo de homens quando naquela noite quente de outubro de 2007 o celular tocou. Do outro lado estava Socorro Arcoverde, uma mãe que pelo tom da voz dava para perceber que algo muito sério acabara de acontecer. Pastor, onde o senhor está? Após localizá-la onde eu estava, ouvi, pois venha para o Recife depressa. Rafaela acabou de ser baleada em um assalto. Corri para o Recife e já fui direto para o Hospital Getúlio Vargas, onde um grupo considerável de pessoas, irmãos em Cristo e muitos amigos da Rafa, aguardavam por notícias. Seus rostos demonstravam apreensão, aflição e lágrimas, muitas lágrimas. O que houve? Quis imediatamente saber. O que ocorrera é que Rafaela, menina linda, crente em Cristo, filha dedicada, irmã querida, professora de escola bíblica dominical para crianças e noiva prestes a se casar, fora buscar seu noivo Wagner para ambos saírem no sábado à noite. E chegando à casa do noivo, 2 delinquentes mirins tentaram assaltá-la. Pressentindo o que iria ocorrer, Rafaela tentou correr para abrigar-se na casa, pois o portão estava entreaberto. Foi quando o menor disparou o tiro que lhe atingiu a base do crânio. Rafaela caiu. Logo veio o socorro, gritos, desesperos, conseguiram um carro para levá-la ao hospital mais próximo, mas no caminho, Rafaela teve uma parada cardíaca. Sabendo por telefonema que um caso muito grave estava chegando, a equipe médica já estava esperando no hall de entrada e ali mesmo o habilidoso cirurgião fez uma incisão no tórax de Rafaela, apalpando seu coração e fazendo massagem cardíaca, conseguiu ressuscitar a moça. Rafaela foi removida para um hospital com mais recursos. Raio-X foram feitos, outros exames mais e logo se constatara o pior. O projétil havia feito grande estrago. Rafaela iria ficar pentaplégica, ou seja, não mexeria nada além dos olhos, e até a respiração iria depender de aparelhos. A vi passar na maca a caminho do centro cirúrgico, e todos ficamos ali orando, chorando e esperando contra o tempo. Rafaela Arcoverde viveu mais 3 dias e depois partiu para estar com o Senhor. Antes de ir, porém, tive um tempo com ela na UTI. Aproximei-me e ela sorriu o sorriso que eu considerava o mais bonito de todo o estado de Pernambuco. Eu não sabia o que dizer, mas o que eu disse foi a realidade. E também citei para a moça a palavra e as promessas de Deus. Eu lhe disse baixinho ao ouvido: Rafa, querida, você sabe que o seu estado é muito grave? E ela, que estava consciente o tempo inteiro, assentiu piscando os olhos. E eu continuei: mas sabe, Rafa, nada do que possa nos acontecer ou vier a ocorrer nesse mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Quando mencionei os santos nomes de Deus e de Cristo, Rafaela abriu um sorriso como eu nunca vira em toda a minha vida alguém se alegrar tanto em Deus, seu Salvador. E ela piscou os olhinhos com mais força e ânimo, enquanto sorria, e uma lágrima descia por sua face. Passei a mão por seus cabelos e lhe disse: minha menina, vamos cantar um hino de louvor a Jesus nesse exato momento. Reclinei a cabeça mais ainda, encostei a boca no seu ouvido e cantei baixinho para ela: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus.
no sacrifício remidor, no sangue do bom Salvador. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Cantávamos ali, ela e eu. Da minha boca saía a voz trêmula e baixinha. Dos seus lábios um sussurro inaudível, mais real, palavra por palavra, cantando comigo cada estrofe desse maravilhoso hino. Sim, cantamos juntos e louvamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Ele garantiu a nossa vida eterna no céu. E oramos ao Deus Todo-Poderoso. Falei ainda com Rafaela sobre as outras maravilhosas promessas da palavra e sobre o céu que Jesus nos preparou. E a tudo Rafa piscava com segurança e muitos e expressivos sorrisos de segurança e confiança. Não muito tempo depois, ela partiu para estar com o Senhor. Seja o teu combate, longo ou breve aqui. Sejam as circunstâncias e situações as mais difíceis, adversas e com muitos adversários. Não te desesperes. Deus será por ti. Não perca a visão do nosso grande e glorioso Deus. E tenha a convicção de que Ele sustenta e honra os seus. E um dia haveremos de ver o seu rosto, e haveremos de ouvir a sua voz chamando-nos pelo nome e dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco. Entra e toma posse do reino que está preparado. Nunca percam de vista a visão gloriosa do nosso Deus. Vale a pena ser escravo de Deus no mundo cercado de gente que é escrava do mundo, vivendo para a glória dele. Amém.